Uma coisa muito forte que Deus fala para eu falar com você aqui hoje, e algumas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, é que você não está só. Eu amo a verdade do Evangelho e um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Você tem servido a Deus, você que tem ido na igreja, você que tem trabalhado para Deus. Porque às vezes você tem dado ouvido a essa vozinha dizendo: Deus não está vendo o que você está fazendo. Ah, se Deus estivesse com você, isso não estaria acontecendo. Às vezes você pode pensar que essa voz que você está ouvindo é você conversando com você mesma, você conversando com você mesmo, mas não é. É o inimigo. O inimigo, o diabo, ele tenta falar coisas na nossa mente, vamos dizer assim, na segunda pessoa do singular. Entendeu? Então, tipo assim, ou então na primeira pessoa do singular também. Ah, se eu. E não é o diabo que está falando, porque sempre o diabo vai querer colocar em dúvida o caráter de Deus para nós, em dúvida o agir de Deus, o mover de Deus para nós. E a gente não pode aceitar. Quantas vezes eu já fui em cultos de libertação, assistindo cultos de libertação, e eu vi ali, né, o pastor orando pela pessoa e dizendo: espírito de engano, de mentira, você que tem falado para ela que ela tá sozinha, e eu vendo a pessoa endemoniada, sabe? Por quê? Porque aceita a mentira do diabo. Então você não pode aceitar. Jesus, quando ele estava no deserto, presta atenção em uma coisa. O nosso próprio amado Jesus, ele passou pelo deserto. E ali no deserto, uma das suas companhias foi o diabo. Porque muitas vezes é no momento que você está fome, né? Que Jesus ele estava com fome. Você vê que o diabo apareceu quando ele estava com fome. O que eu estou falando dessa fome? Que você está com fome, às vezes carente, entendeu? Que você está querendo muito uma coisa, essa coisa ainda não chegou. A Bíblia fala que quando Jesus teve fome, o diabo apareceu. E o que o diabo começou a fazer ali com Jesus? Colocar em xeque o caráter de Deus, colocar em xeque a identidade de Jesus. E Jesus foi respondendo na palavra. Por quê? A Bíblia é a nossa espada. Então, em nome de Jesus, não aceite mais essas vozes na sua mente. Não aceite mais ouvir isso. Quando vier alguma coisa no seu pensamento, contrário ao caráter de Deus, sabe? Colocando em dúvida aquilo que Deus tem para você, diga: tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. E responda com a Bíblia. Responda, diz: Deus agirá por mim. O Senhor é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? Vença com a palavra, é a nossa espada. E hoje eu quero orar por você sobre isso. Em nome de Jesus, você não vai dar mais ouvido a essas vozes. Você vai ouvir a voz de Deus e assim você vai prevalecer. Em nome de Jesus. Deus está falando forte aqui hoje. Tá? Deus está falando forte. Seja muito bem-vindo à oração do Dia Família. Nós estamos numa campanha muito forte, tá? Essa campanha, Deus nos colocou esse mês para dizer: deixe Deus lutar suas batalhas familiares. Eu quero orar por você, porque para a gente prevalecer na palavra de Deus, né, ver o fruto da palavra de Deus na nossa vida e prevalecer na batalha, nós precisamos saber quem a gente está ouvindo, tá bom? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus. Se você puder, onde você está aí, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor está falando forte aqui hoje, nessa oração do Dia Família. Muito obrigada, porque o Senhor está nos fortalecendo e nos advertindo, e advertindo pessoas aqui para ouvirem a sua voz. E na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero declarar que toda voz contrária do Espírito de Deus se cale nessa hora. Oh, rei calabaxa. Aí na vida do meu irmão e da minha irmã, esse demônio que o Senhor me mostra, Pai. Oh, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Esse espírito de engano, de mentira, caia por terra em nome de Jesus. Mas a tua palavra diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu oro agora, nos fortalece. Fortalece o meu irmão, minha irmã que estão ouvindo essa oração agora. Que sinta a sua força, que sinta a sua vida, que sinta o seu vigor. Em
Jesus e a sua verdade prevaleça na vida dele e dela. Senhor, assim como Jesus venceu com a palavra, que o meu irmão e a minha irmã possam vencer com a palavra, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é com você. Deus é com você. Continua olhando para o céu, porque Ele está olhando e pelejando as suas. Aí, a nossa palavra profética que nós estamos declarando ao longo desse mês, nossa declaração diga assim: eu viverei em paz, enquanto o Senhor luta as minhas batalhas. Que maravilha. Deus abençoe muito você, sua família. Deus te abençoe. Envie essa oração para que outras pessoas também sejam abençoadas. E até amanhã. Glória a Deus.